Que coisa boa. Aleluia. Graças e paz a todos. Eu estou vendo aqui a interação do pessoal aqui. Fiquei muito feliz com a entrada do pastor Silvio, Janaína, pessoas que eu conheço, que trabalhamos juntos. Temos trabalhado juntos até hoje ainda. É muito bom, confortável. Pastor Silvio é um amigo, né, que eu também amei conhecer. Já faz mais 2 anos que eu conheci o pastor Ciro e tem sido uma grande bênção. Como o pastor falou desde o começo, eu sou angolano, moro aqui no Brasil há um espaço de quase 6 anos. Esse ano, em dezembro, fará 6 anos que eu vivo aqui no Brasil. Sou casado com Nayara Sacalonga, mineira, e nosso primeiro filho é o Arthur, que já está com 2 anos e 2 meses. E tem sido maravilhoso viver aqui no Brasil. Logo que eu cheguei, um ano depois, Deus deu a graça de começar um trabalho, abrir uma igreja aqui em Oliveiros. Quem vai aqui para Patos, antes de Soledade, abrimos uma igreja lá, que hoje está avançando. Inclusive o pastor Jairo Henrique, do Pequeninos, está dando continuidade lá, subiu a igreja, tem sido uma grande bênção, ele reestruturou lá, está maravilhoso. E o ano passado nós recebemos um outro convite, através do pastor Alisson, para começar para dar continuidade, na verdade, um outro trabalho, aqui quem vai para João Pessoa, na cidade de Mari, onde nós temos estado há 1 ano já, 1 ano e 3 meses por ali. E a obra está avançada, está avançando, inclusive, mesmo em meio à pandemia, nós estamos construindo. Amém. E a igreja está ficando linda. E quando nós retornar, estamos com muita expectativa do nosso retorno, a igreja vai estar já confortável para nos receber. Então esse é a minha história pequena. Como eu falei, sou angolano. A minha mãe e os meus irmãos estão lá em Angola e nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus acontecer. Amém. Bom demais, bom demais. Pastor Cílio, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um conforto estar aqui. Pastor Cílio, pode ter certeza. E tem aí o pessoal da nossa igreja de Mari, que está acessando agora. A Jailma acabou de acessar ali. Seja bem-vinda, Jailma, a essa live. A minha esposa também acabou de acessar ali, a Nayara. Nayara está aí. Que coisa maravilhosa. Deus é fiel, Deus é bom. Então, pastor, eu estava assim pensando, depois que o senhor fez o convite, no que eu poderia ser útil nesse período em que nós nos encontramos, né? Quais são as informações, quais são os pensamentos que nós temos que alimentar em nossos corações, né? Em nossas vidas. Porque depois que isso se espalhou, começando lá da China, até nos alcançar, até nos lugares longínquos, que a gente nem faz ideia, esse maldito vírus chegou. Né? Pessoas se mobilizando, economia caindo, pessoas perdendo emprego, morrendo e tudo. E aí solta, né? Suscita um pensamento. E às vezes a gente fica... Pastor, o senhor me escuta? Pastor, me escuta? Eu estou escutando. Tá, sua internet tá ruim aí, não tá aparecendo nada aqui. Eu acho que é algum problema aí. Eu acho que é o sinal. Tava ótimo, mas de repente caiu. E é importante que volte aí para a gente dar início aí. Não sei se é algum problema da internet, tá lento. Espera aí, Vê se você... Deixa eu sair aqui. Você sai. Eu retorno. Qualquer coisa, você reinicia seu celular. Se for pelo celular, reinicia e volta de novo. Amém? Para voltar e continuar, porque é importante essa sua fala. Eu acho que já voltou. Eita, glória a Deus. Tá. Fala aí. Para a honra e glória. Eu estava dando seu testemunho. Quem tinha que falar era você. Amém? A provisão para a nossa vida. Amém? A gente se coisa linda. Está falando, pastor. Deus te abençoe. Agora volta a fita e fala de novo, viu?
Oh, aleluia. Aleluia. Desculpa aí, a conexão estava lá no escritório e lá a internet não pega bem. Aí eu estava a usar a internet do celular mesmo. Desculpa aí, cortou realmente a conexão. Então, falamos um pouquinho aí da minha história. Eu estou convicto de que estou dentro do tempo de Deus, da vontade de Deus, estou em obediência. Essa é a coisa importante de sustentar, de alimentar em toda a nossa vida. Eu creio que não existe coisa melhor do que você estar consciente de que estás na vontade de Deus, né? O tempo em que você está hoje, o que você está fazendo, aonde você está, reflete exclusivamente aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus quer. Eu creio que tu deve começar por ali. Até eu já estava falando aqui, né? Que no meio em que nós nos encontramos, nós devemos ter um sustento. De onde nós extraímos a força de nos manter vivos e ativos nessa terra? De onde vem a nossa energia? De onde vem a nossa esperança? Né? Quando essas coisas começaram a acontecer, né, da pandemia, do vírus, você imagina, saindo de lá, de lugar onde nós nem fazemos ideia, da China, um vírus que vai até aos confins quase da Terra, né? Só poderíamos colocar um outro nome, né? Se a força desse vírus, né, fosse tipo assim, a velocidade que ele tem, fosse a mesma que nós, o povo de Deus, teria com respeito àquilo que Deus nos confiou, eu creio que nós já deveríamos ter alcançado o mundo todo, né? Já deveríamos ter desfrutado do milênio. Isso. Então, assim, nos alcançou essa situação pandêmica, né? Se tornou uma pandemia. E aí muitos questionamentos têm surgido, né? Tem vindo muitos questionamentos. Uma delas é a questão do apocalipse, o sentimento apocalíptico, né? Que o mundo está no fim, né? As coisas vão terminar. Né? Essa é a mensagem, porque a gente vê o estrago que esse vírus, né? Está causando no mundo, né? Mas aí se encontra, então, o que nós temos que alimentar, o que nós temos que pensar, né? O que nós temos que fazer diante desse contexto. Devemos, por exemplo, nós não podemos, como igreja, estar juntos num ambiente físico, né? Graças a Deus pela tecnologia que tem proporcionado esse recurso, esse meio, né? A internet, para que por meio dela nós possamos continuar a pregar a palavra, né? Então, a internet é um dos meios que pode facilitar a continuidade daquilo que Deus nos confiou. Né? Mas assim, na nossa essência, dentro de nós, porque pregar a palavra é um dos meios, mas pregar a palavra é uma atitude que define a obediência, obedecer a Deus, né? Pastor é pastor por conta da nota que recebeu. O Senhor está em obediência. Essa obediência caracterizou o Senhor como pastor, condicionou o Senhor nesse serviço. Uns são missionários, são profetas, apóstolos, né? Mas outros são trabalhadores, né? Outros são trabalhadores. E a situação que nós nos encontramos está tentando roubar essa vida, né? Esse ofício, né? Essa posição. E aí vem mesmo, o que a gente pode fazer? O que fazer diante dessa situação, né? Que nós estamos acometidos, o que fazer? Né? Talvez você é empresário, talvez você é um empreendedor, né? O que vamos fazer para a gente se manter naquilo que é a nossa convicção, naquilo que são os nossos princípios, né? Então eu acho que pensar nisso é muito relevante para esse momento por conta da pressão que essa situação nos submete.
pressão que pode se transformar em depressão, pressão que pode se transformar em desânimo, coisas assim, né? Perder a esperança, a expectativa naquilo que Deus já falou. Então, pensar sobre isso é importante. E eu tenho pensado muito, né? E aí vem a questão mesmo de conhecer, lidar bem com o que Deus tem transmitido no nosso coração. Muito antes até mesmo desse momento da pandemia. Eu creio que nesse momento em que nós nos encontramos, é imprescindível, é necessário, é muito necessário a comunicação com Deus. Conversar com Deus. Nós estamos em casa, parece que a gente flexibilizou o tempo, né? Nós tínhamos tempos bem cronometrados, né? Sair de casa às 6 horas ou 5. Alguns ainda continuam trabalhando, saindo cedo para trabalhar, mas outros não, né? Então, flexibilizou, o tempo ficou quase que favorável. Muita gente dormindo muito tarde, né? O tempo na internet aumentou, muita coisa. Mas assim, dentre todas essas coisas, falando do tempo, eu creio que o maior investimento para suportar, para gerar energia que vão favorecer a nossa permanência na fé, a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa ousadia, a nossa autoridade, é a comunicação com Deus. Falar com o Papai dos céus, né? Falar com Ele. E essa comunicação tem que ser espontânea, não é aquela coisa que você diz, não. De tempo em tempo, eu vou ficar parado aqui para orar, para falar com Deus, para buscar uma orientação. É espontânea, seja de manhã, seja no café, na hora do almoço, seja na hora do café da tarde, de madrugada, né? Nós temos que desenvolver isso, porque as informações que nós recebemos nessa comunicação com Deus, elas geram essa força, essa fé que vai nos manter animados, que vai nos manter firmes no momento da tribulação. Porque nós estamos diante de uma tribulação, né? Essa situação está vamos assim dizer, está gerando tribulações em vários contextos, financeiro, familiar, né? Os índices, por exemplo, de violência doméstica aumentou, né? São o que as informações passam para nós, né? Então, a maneira como nós vamos combater essas coisas e nos manter, até para ajudar outras pessoas, é essa disposição na oração. Orar, falar com Deus, para receber informações que vão sustentar a nossa vida. Tem uma passagem na Bíblia, aqui em 1 Coríntios, se o Senhor permitir que eu leia ela, muito bom. Essa passagem aqui, no capítulo 14, 1 Coríntios, Paulo faz uma pergunta, né, a essa igreja. Ele estava num outro lugar, e a carta ele estava escrevendo, e dentro ele dá muitas orientações, mas o que me chama a atenção era a origem, ou o propósito de cada carta que Paulo escreve. Normalmente, Paulo, quando ele ia escrever uma carta, era simplesmente para dar resposta àquilo que eram necessidades. As necessidades do povo. Nós estamos cheios de necessidades, né? E as nossas necessidades, elas serão supridas de acordo com as estruturas que são construídas em Deus para se transformar como veículos para extrair dos céus para a terra. Ou seja, o meio que Deus vai usar para tirar uma bênção dos céus e derramá-la na terra está na sua palavra. Está na sua palavra. Né? E aí, quando Paulo começa a abordar essa igreja, ele faz uma questão, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: eu sei que vocês estão com necessidades. Eu sei que vocês me escreveram aqui e eu estou montando esse livro, essa carta aqui, para responder as vossas perguntas, os vossos questionamentos. Então a carta vai para você. Mas uma coisa eu gostaria que vocês considerassem. Se eu sair daqui onde eu estou, Paulo falando na carta, 1 Coríntios capítulo 14, se eu sair daqui onde eu estou e ir lá ter convosco, me diz uma coisa, no que eu seria útil para vocês? O
que eu vou levar pessoalmente para confortar, para poder confirmar, para poder ajudar vocês? Aí Paulo, ele traz 4 princípios fundamentais que podem nos auxiliar em qualquer contexto das nossas vidas. Não importa a necessidade que a gente tenha, mas se nós aplicarmos esses 4 fundamentos, que eu chamo até como a linguagem, né, que favorece a expressão, a atitude, né, que concordam, cooperam com aquilo que Deus espera, nós teremos o suprimento evidente nas nossas vidas. Né? Não importa a época, a estação que a gente esteja passando, a prática desses princípios vai fazer com que nós tenhamos sempre a nuvem sobre nossas vidas, a cobertura divina sobre as nossas vidas. Né? A Bíblia diz, por exemplo, no Antigo Testamento, que existiam algumas figuras que acompanhavam o povo que cria, que era a nuvem que cobria eles durante o dia, e o fogo, né? A coluna de fogo que acompanhava aquele povo no deserto. O fogo aquecia e a nuvem cobria para que aquele povo não fosse molestado pelo sol. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, ou seja, capítulo 10, a Bíblia diz, Paulo fala, irmãos, eu gostaria que vocês não ignorassem aquilo que funcionou no passado, aquilo que funcionou com os patriarcas, aquilo que funcionou com os nossos pais na fé. Eles fizeram maravilhas, eles viveram em momentos muito difíceis e viram a manifestação de Deus se cumprir, né? E eles vivendo o extraordinário de Deus no tempo deles. E aqui, né, falando ainda sobre comunicação, falar com Deus, tem uma coisa que Paulo fala aqui nessa mesma carta, 1 Coríntios, que é a questão de ser estrangeiro. Eu sou estrangeiro, né? Vou ler aqui, pastor, porque senão eu perco o tempo, perco o fio, né, o raciocínio, e aí eu não vou conseguir ser preciso com o pessoal que está nos assistindo aqui no nosso assunto. Estamos a falar sobre comunicação, como sustentar, como extrair energia, força, para poder alimentar a nossa convicção no momento da pandemia, para poder manter a nossa ousadia ativa e não passiva, para nós não sermos aqueles reativos, mas proativos naquilo que Deus já espera de nós. Deus não está em pânico, e nós, os filhos dele, também não precisamos estar em pânico. Mas a única forma de nós sustentar essa ousadia, essa autoridade e até ajudar outras pessoas, orando por elas com ousadia e no nome de Jesus, é nós nos aprofundar na palavra e praticar a oração. A oração não deve ser só ouvida, não deve ser só esperada pelo pastor. A oração tem que ser feita pela igreja, e eu e você somos a igreja. E aqui eu estou falando para você os elementos que podem gerar, são os ingredientes, eu falaria assim, que vão gerar, que vão produzir sabor, que vão produzir respostas imediatas e rápidas, né, naquilo que nós podemos fazer nesse tempo aqui, tanto para nossas próprias vidas, para nossas próprias famílias, como também para aqueles que são os nossos irmãos e aqueles que são aqueles que estão mais próximos das nossas vidas. Amém, pastor? Isso tem funcionado, tá? Eu estou longe da minha família, muito longe. E às vezes quando alguém fala, me chama, às vezes quando os meus irmãos procuram uma ajuda, e às vezes eu não consigo dar essa ajuda fisicamente. Sabe qual é o recurso que eu uso, pastor? É o recurso da palavra de Deus. Eu uso a palavra de Deus. O que Deus prometeu. Ele disse assim, você vai deixar pai, mãe, irmãos. Aleluia! E você vai ter recurso onde você for. E aí eu dobro o meu joelho e falo, pai, eu não estou lá, estou muito distante. Meu irmão está a precisar disso, minha mãe está a precisar daquilo ali, minha irmã está a precisar disso. E não demora muito não. Não demora muito não. Deus responde. Deus responde, isso me deixa muito animado. E continuar o trabalho que nós estamos a fazer aqui. Fica aqui no Brasil, meu campo missionário. Oh, aleluia. Deus é poderoso. Deixa eu ler aqui para o Senhor. Na comunicação, na fala com Deus, na conversa com Deus, na oração, existem várias coisas que nós devemos considerar
para que esses elementos se tornem bons ingredientes na nossa comunicação. A oração, ela tem um meio, tem uma didática, vamos assim dizer. Tem uma forma de se abordar, não é de qualquer jeito. Você não fala com o prefeito, com o governador, com o presidente, de qualquer jeito. Ainda que hoje, né, a falta de moral, de princípio, de caráter, né, está roubando disso. Mas nós, o povo de Deus, somos povos respeitosos. E Deus não mudou na sua forma de agir, de se comportar. O mundo se mudou, o mundo mudou, mas Deus não mudou. Então existe regra, existe padrão, existe a forma que Deus espera que os seus filhos se comportem. E se os seus filhos não estiverem se comportando daquela forma, ele se vê impedido de agir, porque ele estaria agindo fora da sua vontade. Ele falou isso lá em Jeremias. É isso? Jeremias, se não estou errado, ele falou em Jeremias, ele perguntou, Jeremias, o que você está vendo ali no mundo? Ou seja, qual é a visão que você está tendo a respeito de mim? Se eu vou te responder sobre qualquer necessidade que você tiver, qual é a visão que você construiu dentro de você a respeito de mim? Presta atenção, Jeremias, eu sou aquele que veio pela minha palavra para fazê-la cumprir. Glória a Deus. Eu velo pela minha palavra fazê-la cumprir. Então, se você não estiver conectado com a minha palavra, falar a minha palavra, cantar a minha palavra, né? Se manter conectado com a minha palavra, eu fico impedido, porque eu também dependo da minha própria palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que ele exaltou a sua palavra acima de tudo, inclusive dele mesmo. Parece heresia, mas não. Deus disse, eu velo, ou seja, eu dependo de que os humanos, os meus filhos na terra, ponham em prática cada item, cada detalhe da minha palavra. Aleluia. Então nós estamos a falar de oração. Quando nós não conseguimos fazer isso, nós somos considerados estranhos. Estranho aqui é a palavra estrangeiro, né? Qual é a categoria que me qualifica como estranho ou estrangeiro? Cultura, hábito, costume e alimentação. Então nós temos cultura divina, temos hábitos divinos, temos, vamos assim dizer, o alimento espiritual divino. E todos esses recursos aqui que eu falei aqui, uma vez posto em consideração dentro de nós, vamos começar a agir, vamos começar a se comportar, teremos uma linguagem diferente do mundo e sem muito esforço. Eu creio que o que Deus quer que a gente faça, o único esforço que Deus quer que a gente possa evidenciar é a leitura, o conhecimento da palavra, leitura da palavra, prática da palavra, leitura da palavra, prática da palavra, leitura da palavra e pô-la em prática, interpretando ela no nosso contexto social, no nosso contexto espiritual, amém? Porque nós nascemos de Deus, nós não nascemos do mundo, nós não dependemos do sistema desse mundo, nascemos bem. E nesse novo nascimento ganhamos um coração em folha novinha. E por isso recebemos o Espírito Santo que está dentro de nós. Oh, aleluia! As condições que dependiam de Deus estão definidas e estabelecidas. Oh, pastor, 70% das pessoas na igreja só não vivem o extraordinário por causa de mania, de desobediência, de preguiça, ler a Bíblia, pôr em prática. Eles se apegam muito mais nas emoções, nos disse-me-disse, nas fofocas, no que o pai ou mãe falou, que o vizinho, né? Nada menos a palavra. E isso tem feito com que as pessoas sejam medíocres, né? Não vivam o extraordinário e ficam sempre dependendo de moletas. E essas moletas, né, tem tempo tem data de validade, porque são humanos, são perecíveis. Paulo falou, eu vou prosseguir o alvo. eu deixo para trás as coisas que estão condicionadas para ficar para trás. Então as pessoas se agarram, se apegam em coisas que já estão condicionados para ficar para trás. O que está condicionado para ficar para trás? A morte, a doença, a miséria, a fofoca. Amém? Tudo isso está condicionado por Deus para ficar para trás.
Então eu não devo me apegar à fofoca, à preguiça, não devo me apegar à carne. Tenho que me apegar ao Espírito. A Bíblia diz, vivai, né? Vamos viver em Espírito. E vivendo em Espírito, praticando a palavra, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Então, o que tem feito com que as pessoas não vivam o extraordinário de forma efetiva, extraordinária e poderosa, é a preguiça. É a preguiça. E esses dados aqui está muito mais que comprovado até na área da saúde. Cientificamente, as doenças as doenças crônicas não contamicíveis, porque não se contaminam, como a diabetes, essas coisas, diabetes, coisas assim, tudo isso é por conta de que as pessoas não têm uma regra na questão da saúde alimentar, no contexto de ambiente a saúde ambiental, tudo isso porque não existe uma educação daquilo que nós permitimos deixar por dentro. E muitas das vezes a gente é parte disso, ou seja, somos negligentes no cuidado no que nós vamos ingerir, nos lugares que nós vamos acessar, né? Então, somos culpados por parte daquilo que ou acontece ou deixa de acontecer nas nossas vidas. E com Deus não é diferente. Vou ler aqui, pastor, senão não leio. Oh, aleluia. Quanto tempo tem aí, pastor? Porque senão vamos perder o tempo aqui. Se cair, eu chamo. Quanto tempo? Temos 10 minutos. Se cair, eu chamo de novo. É o jeito. Ah, sim. Tá certo. Vamos ver aqui, versículo 6. Eita. Deixa eu ver aqui. Versículo 6, 1 Coríntios 14, versículo 6 diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia e de doutrina? Versículo 7. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem o som. Se, olha aí, o condicional, se esses instrumentos não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, olha só, nós estamos a entrar aqui, nós fizemos, essa carta é para nós, é para a igreja, olha aí, versículo 9 para você. Assim, para vocês, quando eu falo para vocês, estamos falando todos nós que estamos aqui, nos ouvindo. Oh, glória, versículo 9 para nós. Assim vós, se com a língua não disserdes, palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu posso ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, as bênçãos espirituais, o poder de Deus, a mão graciosa do Senhor, vamos procurar, portanto, progredir nessas coisas. Amém? Amém. Então, aqui, pastor, no versículo 6 e demais versículo, aí está, portanto, o que eu considero ingredientes que vamos qualificar na nossa linguagem, na nossa comunicação com Deus. A questão aqui, que eu acho muito horroroso, é ser estranho para Deus. Então, existem práticas, comportamentos, que se nós não atentarmos e executarmos, pormos em prática, seremos considerados estranhos para Deus. Que coisa, né, preocupante. Né? Deus é a minha fonte, Ele é o meu socorro, a minha salvação. O suprimento da minha vida vem dele. Agora imagina se eu for considerado por uma conduta minha de ignorância, de não consideração, de não cumprimento de princípios, regras, costume, a cultura do seu. Se eu ignorar a cultura, a linguagem da fé, a própria fé, imagine ser considerado um estranho para Deus.
estrangeiro, né? E aqui está falando sobre nós pormos em prática, na nossa vida de oração, a linguagem certa, para sermos entendidos por Deus. E assim sendo, Deus cobrir com a sua nuvem de glória o seu fogo pentecostal. Oh, aleluia! Oh, e sermos cobertos, não importa em que contexto estejamos, amém? Não importa em que contexto estejamos. Eu queria me aprofundar um pouco mais sobre esses 4 elementos, mas já não temos mais tempo. Mas aí seria esses 4 que Paulo fala aqui. Se eu for a ter com vocês, quais são os ingredientes que podem fazer com que nós possamos sustentar a nossa vida de autoridade, de oração respondida, comunhão com Deus, comunicação. Aí ele fala aqui, se eu for ter convosco, eu nunca serei útil, utilidade, está falando de utilidade aqui, nunca serei útil se eu não vos falar por meio, veículo, por meio. Aí ele começa, revelação, trazer uma revelação. Então, o povo hoje, se você, na tua vida de oração, se o ingrediente revelação aqui é o quê? Uma palavra que trouxe luz no seu entendimento. Vamos supor assim, você estava a ler a Bíblia, daqui a pouco aquilo que você lia faz tempo, às vezes 5, 10, 20 anos, daqui a pouco a luz brilhou sobre aquele versículo, você teve revelação que começou a definir a sua vida em espiritual e corpo. Revelação da doutrina, revelação do contexto social onde você está, ter revelação. Eu creio que se o povo de Deus não se posicionar debaixo de revelação que vem da sua própria palavra, revelação são informações interpretadas, informações esclarecidas da vontade de Deus. Nós temos que ter esse esclarecimento, essa clareza. Eu pergunto para você, eu não estou aqui no Brasil fazendo a vontade de Deus acontecer. Você acha que qual foi um dos elementos que tornou isso possível? Foi fácil deixar minha mãe? Foi fácil deixar minha igreja lá em Angola? Foi fácil deixar tudo que eu tinha lá? Não foi. Mas porque eu ganhei coragem, Deus trouxe uma revelação para mim. Aleluia. E aí, um dos dias, eu estava fazendo o rema lá em Angola, Deus disse assim, vai daqui para lá. O rema era próximo à praia, né? E Deus disse assim, vai lá ver o pôr do sol. Eu fui lá ver o pôr do sol, pastor. Oh, aleluia, eu me emociono às vezes. Fui lá ver o pôr do sol. Quando eu cheguei lá, pastor, eu fiquei 1 minuto, 2 minutos. Falei, mas o senhor está me mandando para vir aqui? O que tem? 10 minutos, pastor. Eu estava no intervalo. O sol ia se expondo. Quando o sol... Judes, tá? A Angola está aqui com a gente. Judes, pastor Judes, seja bem-vindo à nossa live. Ô, Glória, o vice-presidente da Igreja Verbo da Vida em Angola está aí conosco. Está nos ouvindo aqui. Amém. E aí, em 2012, eu estava fazendo o rema. O senhor disse, vai lá. 10 minutos eu vi o sol se expondo, porque o pôr do sol em Angola é fantástico, o pastor é maravilhoso. Eu ficando lá, de repente uma nuvem. Pastor, isso era ao vivo, tá? Não estava sonhando não, era ao vivo. Uma nuvem. A nuvem cobriu o sol. O sol estava se expondo, a nuvem chegou na frente do sol. E uma circunferênciazinha. Rapaz, era uma visão maravilhosa, pastor. Eu fiquei extasiado. Eu comecei a correr ali, comecei a procurar. Mas alguém está vendo isso? Era uma visão fantástica, maravilhosa, muito maravilhosa. 2 meses depois, estávamos a organizar a Luminai lá em Angola. Eu era o secretário da Luminai, estávamos a organizar a Luminai. Eu tinha que correr, buscar material, equipamento e tal. As bandeiras tínhamos que colocar lá, os Estados Unidos, Brasil, Angola. E a bandeira dos Estados Unidos estava no meio. A bandeira do Brasil estava no meio, entre Estados Unidos e Angola.
Quando aquela bandeira foi estendida assim, eu vi a parte verde da bandeira, a parte amarela, e estava uma bola, né, aquela circunferência branca no meio. Aquilo me arremeteu àquela visão, porque era exatamente, pastor. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu pai, olha aí. Aleluia! Deus é poderoso. Então, isso confirmou, foi uma revelação. Deus já tinha falado comigo sobre vir para cá, para o Brasil, e quando essa revelação foi confirmada, gerou energia. Comecei a ir atrás, eu tinha atrasado muitas coisas. Até então não tinha ainda passaporte, não tinha quase nada, mas já tinha recebido o chamado para o Brasil, muito antes até de fazer o rema. Então, depois disso, pastor, eu comecei a me emocionar naquela sala onde nós estávamos a organizar a Luminai. Eu não estava conseguindo olhar para a bandeira brasileira, não, pastor, por conta da visão, porque a visão foi tão clara, a revelação que Deus estava querendo que eu fizesse era tão clara que não sobrou sombra nenhuma de dúvida. E é assim que Deus faz. Então, revelação, ela constrói isso, traz clareza. Para que Deus não quer que você haja em dúvida para aquilo que Ele quer que você faça. Não importa em que contexto. Ele não quer que você fique com dúvida. Deus não trabalha com dúvida. Dúvida é contrário à fé. Dúvida é o inimigo número 1 da fé. Pastor, olha, deixa, vai terminar aqui. Eu vou chamar você de novo. Deixa o pessoal... Combinado. Isso é importante demais, porque tem pessoas, tem o pastor Júlio está aí, da Angola, né? Presidente do ministério lá. E é importante, pessoas que estão presas no Brasil, tem tudo para sair e às vezes fica preso. E você tem essa experiência de passar para a gente isso aí, bem de sair da sua casa, da sua parentela e ir para um lugar, né? Você deixou tudo lá, as pessoas não entendem, mas você deixou tudo para cumprir o propósito de Deus aqui no Brasil. Amém? Eu sei que isso não é fácil, só sabe quem vai, né? Eu já fui algumas vezes e isso é muito difícil, mas é importante porque vidas estão sendo transformadas através da sua vida. Você tem impactado a vida de pessoas, você tem tocado a vida de pessoas, pessoas têm sido libertas. E eu sei que Deus, a Bíblia diz, se você deixar pai, mãe, irmão, primo, igreja, tudo aquilo que você deixou, a Bíblia diz que você vai receber 100 vezes mais ainda nessa terra aqui. Então, essa é uma palavra para você nessa tarde. E vai terminar aqui, vamos encerrar, e eu vou voltar de novo, porque assim que você terminar, tem louvor e vai ser bênção, amém? Então, estamos terminando agora, volta agora, você que está na live aí, termina agora, e eu queria que vocês voltassem para ele continuar essa parte aí que é muito importante aí, amém? Pastor Agnaldo aí, meu supervisor aí, só queria honrar a vida dele. Pastor Agnaldo ali, supervisor poderoso. Agnaldo, né? Pois é. Então a gente tá voltando agora mesmo e você pode agradecer a Deus aí. Como eu estava a dizer, vou dar continuidade aqui. Após tudo, quando entra nas nossas lives, a gente fica todo constrangido. Esqueça que pois é. Esqueça que Guto tá aí, viu? Guto, ele agora ficou nervoso, viu? Você devia ter entrado. Um grande abraço aí. Coisa boa. Então, como eu estava falando, nós estamos diante desse período aqui da pandemia, ou até mesmo qualquer contexto que a gente esteja a viver. Eu entendo que o esforço que a gente tem que fazer para entender Deus, por mais que ele não é um Deus que não é compreensível, tem umas canções que diz que ninguém entende Deus. Nós podemos entender Deus naquilo que ele já revelou para nós, certo? Então, se está escrito, foi falado, então nós podemos entendê-lo naquilo que ele estabeleceu na sua palavra. E muitas das vezes aquilo que Deus revela na sua palavra é para transformar a nossa forma de pensar, de falar, de ser. Porque os seus têm uma cultura, e essa cultura, essa forma de ser dos seus, divinos, está revelado na sua palavra. E Paulo aqui aos Coríntios, por mais que ele estava falando sobre a oração em línguas, ele estava falando sobre a questão de progredir nos dons espirituais, crescer naquilo que Deus nos confiou, naquilo que são os recursos divinos, os investimentos que Jesus Cristo fez, a questão da substituição, né?
O preço pela vida eterna que ninguém poderia fazer, não eram sangue de animais que poderiam poder pagar o preço do pecado. Então existem várias coisas que nós podemos e devemos viver do que Deus revelou, que nós temos que fazer um esforço, um pequeno esforço, vamos assim dizer, de nos expor àquilo que já está exposto da parte de Deus, a sua vontade. Então Paulo começou a falar aqui: se eu for ter convosco, ali ao Corintianos, em que eu poderia ser útil? Paulo está falando de utilidade e progressão, né? Existem coisas reveladas na palavra que tornam a nossa vida útil. Assim como também existem princípios doutrinários diabólicos, satânicos e humanos que tornam nossas vidas inúteis. Então, nós não devemos perder tempo com a inutilidade das coisas por ali, que estão por ali. Nós temos que gastar energia, temos que fazer o que for preciso fazer para nos expormos à palavra e a palavra tornar nossas vidas úteis para Deus e para aqueles que estão próximos de nós. Muito mais agora que nós nos encontramos nesse período de pandemia. É tempo em que às vezes nós não conseguimos impor as mãos, estar perto, dar um abraço, mas a nossa convicção, aquilo que Deus revelou para nós, aquilo que é o senso da nossa autoridade, porque espiritualmente falando não existe distância. Eu estava falando aqui agora, eu estou aqui no Brasil, minha família está em Angola, meus parentes, falo assim, família eu já constituí aqui, né? Mas os meus parentes, a minha mãe, meus irmãos estão em Angola. E eles sofrem necessidades. Muitas das vezes querem uma resposta, querem algum suporte financeiro ou alguma coisa assim que eu possa fazer presencialmente. Mas eu não posso oferecer a minha presença lá, física. Mas eu posso oferecer a minha oração, que não tem fronteiras. A minha oração não tem fronteiras. Se ela pode ser escutada nos céus, se Deus que está nos céus pode ouvir a minha oração, quais são as circunstâncias que não podem ouvir a minha ordem, a minha expressão de autoridade? Porém, a minha expressão de autoridade, ela é pautada naquilo que está revelado. Eu não invento nada. Paulo diz assim: não devemos andar ou viver ou se expor além daquilo que está já revelado, colocado na palavra. Então, o pequeno meu esforço, o pequeno nosso esforço é simplesmente buscar a revelação da palavra, entender. Aí temos várias formas de fazer isso. Podemos fazer na igreja, se expor a programas que estão disponíveis de cultos, de ensino, culto da palavra. Temos o Rema também. Eu estava vindo hoje uma live lá com o apóstolo Guto e o pastor de Belo Horizonte, o nosso pastor. Isso, olha só. Rapaz, quem seria de nós sem o Rema, hein? Imagine. Mas pois é. Na realidade, a nossa escola é o Rema, né? Exatamente. O Rema tem mudou minha vida e mudou a vida de muitas pessoas, não só no Brasil, como em todo lugar, né? Onde o Rema chega, a palavra revelada é o que tem mudado a nossa vida, né? Então eu fico muito feliz em poder fazer parte, né, da Alumni, fazer parte da associação, fazer parte do ministério, né? Então é a nossa escola e é isso que a gente tem aprendido e é isso que você está hoje no Brasil através da escola do Rema. Exatamente. Esse foi a coluna, né, a estrutura que Deus usou para me trasladar de Angola para cá. Amém. Oh, aleluia. E eu sou eternamente grato por essas estruturas que favoreceram. A pessoa do apóstolo Guto está aí conosco. Amém. É um pai para mim, né, eu considero. E assim, eternidade, a gratidão eterna. Continuando aqui, que eu fico constrangido, porque eu sei que ele está me ouvindo. Tem que continuar. Fica tranquilo. Aleluia. Que o apóstolo Guto bom demais. É mais simples do que a gente, viu? Ramon está aí também, Ramon. Ô, Ramon. Poderia ter pessoa melhor do que ele para estar nesse cargo, porque eu amo a vida dele, porque é uma pessoa simples, não precisa nem tá falando isso, mas todo mundo que conhece ele do ministério, desde que eu conheci Guto em 92. Eu conheci em 92, quando a gente foi depois fazer o Rema. 92, ele é a mesma pessoa, mais simples ainda, só que com muito mais cabelo branco, né? Mas é a mesma pessoa. Oh, aleluia, tu tá com mais cabelo branco. Fique tranquilo. Pois é, então nós estamos a falar sobre produtividade, ser
autêntico na vontade de Deus, na comunicação, que esse tempo é o tempo favorável de falar com Deus. Estamos todos em casa mesmo. São poucos que estão saindo para trabalhar, a maior parte está em casa. E nós deveríamos utilizar esse tempo para poder orar, falar com Deus. E eu estou falando aqui para você os meios que tornam a nossa comunicação útil ou eficiente, né? E são princípios aqui que Paulo revela, está na palavra, que quando nós entendemos elas e colocamos elas em prática, nós conseguimos ser desbravadores, podemos ir em qualquer canto do mundo e seremos exatamente aquilo que Deus espera que sejamos, não importa em que lugar, certo? Eu estou falando aqui do primeiro elemento que tem sustentado a minha vida, certo? Que é a questão de andar debaixo de uma revelação, né? Daquilo que é a vontade de Deus, entender a vontade de Deus. E Paulo fala aqui, se eu for ter com vocês, corintianos, o que eu seria útil para vocês? O que eu seria útil? Aí ele começa a falar aqui, né, que nós devemos nos expor à revelação daquilo que reflete a vontade de Deus. Né? Eu não vou ler aqui os comentários do apóstolo, senão eu fico aqui, não consigo avançar. Então nós precisamos nos expor à revelação da palavra de Deus. Porque a revelação da palavra de Deus, ela vai definir coisas, nossa atitude, nosso comportamento, nossa forma de pensar. E isso é importante, certo? A outra coisa que eu dei o exemplo aqui da revelação, ela é uma revelação que você extrai da palavra, aquele entendimento que a unção do ensino, vamos assim dizer, pode proporcionar quando você se deixa ser exposto a um ambiente que favorece isso, na igreja, em algum curso, vamos a falar aqui do Rema, por exemplo, né? Dos programas da igreja, quando você se permite ser exposto a um ambiente onde a palavra está sendo ensinada e a unção está a fluir, revelação chega. E quando a revelação chega nos nossos corações, nós não seremos mais mentidos, enganados, desiludidos por qualquer oferta mundana, certo? Então, elemento número 1 para podermos alinhar a nossa vida, a nossa linguagem, a nossa atitude, nosso comportamento, a nossa forma de se expor, seja para Deus como para os homens, as circunstâncias. A primeira coisa, ter entendimento e revelação da vontade de Deus a respeito daquele assunto específico. A segunda coisa é a questão de respeitar as leis, né? As leis que existem, as leis naturais, as leis espirituais, a questão da ciência em si, né? Nós temos que ser inteligente, vamos assim dizer, não é que nós não somos, mas temos que reconhecer coisas. Por exemplo, Getúlio entrou também, diretamente. Oh, welcome, Getúlio. Bom demais, um amigo que eu amo muito. Está fazendo um bom trabalho também lá na Inglaterra. Bom demais. Pois é, então, o outro elemento que nós precisamos considerar é a questão das leis. As leis espirituais, as leis naturais, que estão já estabelecidas. E o romper com isso, ao nos expormos, né, para definir ou para apresentar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Deus também vai se submeter a isso. Existem as suas leis, mas também estabelecidas as leis naturais, como, por exemplo, a força da gravidade, a lei da gravidade, né? É uma lei que nós não devemos ignorar, né? É estupidez ignorar isso. Então, o pastor Amaury, quando eu estava fazendo a escola de ministros, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou o seguinte, não, para mim não, para todos nós lá na sala. Ele falou o seguinte, se você quer se dar bem em qualquer lugar onde você for, sempre procure saber no que você deve obedecer. O que você deve obedecer. São regras, são princípios, são leis estabelecidas naquela sociedade, naquela comunidade. E isso quase que nos persegue. Deus tem regras, tem leis, Ele estabeleceu seus princípios. Então, o ignorar esses princípios seria, então, estupidez. Nós não seríamos produtivos, porque é o que Paulo está a tratar aqui em 1 Coríntios 14, a questão da utilidade, ser útil, e estamos aqui a falar de comunicação, ser entendido, ser
ser compreendido e você compreender quem está a falar. E nós estamos a falar de Deus, a nossa relação com Deus. E se nós não aplicarmos esses princípios aqui, podemos ser considerados esquisitos ou estranhos para aquilo que é a vontade de Deus e para aquilo que é a nossa vontade, que precisa ser sanada, né? Que precisa ser suprida. Então nós temos que cumprir essas regras, esses detalhes, aquilo que está na palavra, e não inventar mais nada. Então a questão das leis, sejam elas espirituais, os princípios estabelecidos na palavra, né, a lei do amor, né, perdoar, tudo isso são questões que a gente, quando coloca definido em nossos corações, eles podem afunilar uma linguagem aceitável diante daquilo que a fé que Deus, que agrada a Deus. A terceira coisa que eu considero que tem sustentado a minha vida, o pastor Amaury falou assim: o que você foi, vai obedecer. Pois é, vamos embora. Oh, aleluia! Então, sempre procure saber o que você deve obedecer, né? Vai para a igreja, o pastor tem uma visão na igreja, né? E se você é membro dessa igreja, procure saber o que está no coração do pastor. E são princípios, né? Então, fazendo isso, você vai estar honrando a unção, porque eu costumo dizer também isso na igreja, que às vezes as pessoas olham muito o físico, natural das coisas, mas Deus não está apenas ali. Deus respeita e considera as coisas, até porque Ele criou as coisas físicas. Mas existe uma realidade muito mais real, vamos assim dizer, é contundente falar assim, mas existe uma realidade que está acima da realidade natural, né? Então, existe uma graça sobre a vida do pastor, há uma visão que Deus está sustentando na vida do pastor, que quando nós, os membros, nos conectarmos a isso, nós somos abençoados. Então, às vezes as pessoas perdem a parte da graça, da bênção, simplesmente porque não estão vendo o que Deus está vendo, o que Deus está investindo, o que Deus está proporcionando através da vida do pastor lá na igreja. Então, eu aprendi muito isso com o pastor Amaury. Ele falou assim: qualquer instituição que você for, quer se dar bem, procure sempre saber o que você deve obedecer. O que está descrito ali, qual é o código de ética que está ali estabelecido, qual é a visão, os valores, né? A missão daquela instituição, daquele lugar. Né? Assim é com Deus. Queremos se dar bem com Deus, não tem como a gente ignorar a visão de Deus a respeito de o que Ele espera da gente. Né? O que Ele propôs para nós usar. Esses dias eu estava com expectativa de receber um recurso financeiro. Né? Apertou aqui, né? Nós recebemos uma oferta de uma das nossas igrejas em Belo Horizonte e não chegou. Né? Aí acabou prejudicando uma parte do nosso custo aqui né, para se manter. Mas tinha um outro recurso na minha própria conta que eu não sabia. Só não sabia porque não tinha informação. E só não tive informação porque não sabia manejar o aplicativo. Quando eu fui ver, né, manusear melhor o aplicativo, consegui ver uma opção que me levava para um ambiente onde me dava informações daquilo que eu estava a precisar. E olha que eu já estava há quase uma semana e meia precisando. Só não estava a usar, porque eu não sabia onde estava. Então, isso também é verdade na Bíblia. As pessoas só não deixam de viver o melhor de Deus simplesmente porque têm preguiça de ler, estudar, não é perder tempo, mas ganhar tempo investindo a vida, lendo a palavra de Deus. Então, aí nós conseguimos ter um ângulo melhor para julgar as coisas, para interpretar as coisas, né? E sermos ousados naquilo que nós reconhecemos ser nosso, que nos pertence, né? Então, assim, é muito interessante nós nos expormos a essas verdades. Oh, aleluia! Glória a Deus. Tem a outra coisa aqui, né? Que é a questão da profecia. E isso eu aprendi com o pastor Edilson Delírio, pastor de Petrolina. Ele falou lá uma vez na escola de ministro, é uma outra escola aqui que eu estou destacando, escola de ministro. Você que já fez o Rema, é interessante você acessar a escola. Não é fazer, porque você não vai fazer. A escola já está feita, você só precisa acessar ela. Amém?
Você só precisa acessar a escola de ministro que você vai ter uma visão completamente diferenciada. Principalmente você que almeja o episcopado, você que almeja ser ministro da palavra de Deus. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos entender para ministro, nós que somos ministros, é entender que Deus, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Então, se você tem um dom ministerial, um chamado ministerial, então Deus quer cumprir, quer velar naquilo que Ele investiu em você. Mas é necessário que você se exponha à palavra. E para a escola de ministros, essa é a recomendação que nós temos, né? Que nós sustentamos o nosso ministério. A escola já está feita, você só precisa acessar ela, amém? Glória a Deus, é isso mesmo. Glória a Deus. Então vamos lá. O pastor Edson de Líder, ele falou certa vez lá na escola de ministros, que na igreja acontecem pelo menos 3 unções que estão lá disponíveis, que é a unção pastoral, está lá fluindo, nós precisamos usufruir dela. Tem a questão da visão do reino, que também está lá, né? Nós não estamos à deriva, sabemos para onde estamos indo, amém? Temos o sacerdócio, né? Através da unção pastoral está fluindo, mas também tem os aspectos proféticos. E Paulo falou aqui, se eu for ter convosco, se eu for falar alguma coisa, o que eu poderia fazer para ser útil para vocês? Se eu não vos falar por meio, ou trazer uma revelação, né? Trazer uma ciência, trazer uma profecia ou até doutrina. Estamos aqui na profecia. Isso, pastor, sério, eu tenho usado esse versículo para sustentar a minha vida. Em qualquer contexto da minha vida, em qualquer momento da vida. Isso tem sustentado a minha vida. E assim, profecia. Pastor, dentro disso aqui eu pego muito o que o pastor Edilson falou, eu peguei aquilo, tenho vivido. Sempre que eu vejo essa passagem bíblica, me lembro daquele dia aí da ministração, porque tinha uma unção poderosa naquele dia lá na escola de ministros. Amém. E ele falou assim, nós precisamos honrar isso. Então, falando de profecia, né? Cada momento das nossas vidas, uma palavra está a se cumprir. Uma palavra da palavra está a se cumprir, ou da palavra escrita está a se cumprir. Jesus, quando começa o seu ministério, a Bíblia diz que lhe foi dado um livro. Lhe foi dado, não é ele que pegou, lhe foi dado. Então, há sempre, no nosso contexto, que a palavra, né, está se cumprindo em alguma parte delas, né? Só precisamos descobrir qual é a parte, porque Jesus, depois de que ele receber o livro do profeta Isaías, ele teve que procurar a parte que lhe cabia, que interpretava o momento que ele estava vivendo. Então, viver uma vida cristã sem interpretar esses elementos proféticos, que conferem o tempo em que estamos, né, que conferem, por exemplo, quando falamos de profecia, nós temos várias linhas de raciocínio. Podemos, por exemplo, entender aqui a profecia na sua manifestação com o dom da sabedoria, dom da palavra de conhecimento e, né, as ferramentas que acontecem, que estão disponíveis por meio da unção ou do chamado profético, no profeta, assim, por assim dizer. Mas o elemento aqui, a profecia, ela não está exclusiva aqui nesse contexto só para os profetas, ou aqueles que estão no ofício profético. É para todos os cristãos, tanto para nós dar profecia, como também para nós viver e interpretar o momento profético que nós estamos vivendo hoje. Profetas falaram, a palavra é uma profecia para nós, então interpretar esses momentos da nossa vida, nós vamos assim dizer, nós vamos conseguir criar um ambiente favorável para nós, porque já foi falado, está escrito aqui, escrito para nós entender, a ponto de sempre interpretar se confere ou não o que foi falado, né, ao nosso respeito. Então, a profecia ela acontece para isso, né? É tanto para conferir algum momento, alguma coisa que foi falado no passado, para poder interferir no momento presente, ou para apontar um futuro promissor. Então, esse é o papel da profecia, ou do profetizar. Então, os cristãos que não
tira um tempo para investir nisso, para poder interpretar sua própria vida, o tempo que está a viver, e conferir as escrituras, o que diz no tempo que estamos a viver. Se nós não fizermos isso, né, os ventos malignos que estão ali soprando vão nos derrubar, né? Mas se a gente nos aprimorar nessa vontade aqui, no que nós estamos vivendo, interpretar a palavra de Deus, aquilo que está escrito, nós vamos conseguir, então, ter uma posição efetiva para nos manter vivos, ativos, e também para ajudar outras pessoas. Por fim, a questão doutrinária, né? Para alinhar a nossa vida de fé, ter uma linguagem aceitável e sermos produtivos, úteis para Deus e para a vontade dele aqui na terra, para nós mesmos e para cumprir aquilo que nos compete, vamos assim dizer, para fazer exatamente, ajudar outras pessoas e nos imunizar, né? Ficarmos imunes, ou seja, protegidos, guardados, né? Nós vamos precisar aprimorar os aspectos doutrinários, né, conferidos na palavra de Deus. Então eu falei aqui de 4 coisas, 4 ingredientes que, se nós aplicar em nosso coração, permitir que a nossa mente seja transformada, né? Com esses 4 ingredientes, a nossa vida será somente sucesso o tempo todo. Nós não daremos passo para preguiça, não daremos passo para depressão, desânimo, amém? Vamos sempre ser aquelas pessoas que vão estar bem animados e ser referenciar para outras pessoas. Então, a questão da doutrina. Tem um livro maravilhoso de Rick Renner, né? Espíritos sedutor, como é que é? Doutrinas sedutoras e espíritos enganadores. Esse é o livro. Eu não li todo ele, mas eu comecei a ler ele. É fantástico. É fantástico. É um livro que eu recomendo, se você quer. Temos aí na nossa editora, editora Rema, o Verbo Shop, né? Ou também pela editora, você pode solicitar. É um livro fantástico que nos ajuda a entender e assimilar. Porque a doutrina, doutrina são ensinamentos. E como nós vimos aqui, terminando já a minha abordagem aqui, como nós vimos aqui, Paulo falou aqui que nenhuma voz, né, ela é liberada sem sentido. Então, existe espíritos sedutores, doutrina de demônios. É isso aí, Ramon. Obrigado ali por me ajudar. Esse livro, pastor, é fantástico. Esse livro eu indico, eu recomendo. Poderoso. Estou lendo ele. E aí, para nós alinhar a nossa forma de pensar, Paulo falou aqui que nenhum pensamento ela está aí à deriva. Tem sempre um propósito. E falar de doutrina, investir, né? Porque nós estamos a falar aqui de conversar, de se comunicar com Deus. E eu falei no começo que Deus tem um repertório, né? Deus, ele estabeleceu, né, a estrutura que nos facilitam a sermos entendidos por ele e ele nos entender. Nós entender ele e ele nos entender naquilo que nós estamos procurando. Então, esses 4 elementos aqui nos ajudam. Vai nos identificar e vai nos auxiliar na nossa comunicação com Deus, extrair de Deus aquilo que nos pertence, aquilo que tem que se cumprir agora, assim como também ajudar outras pessoas. E aqui, falando de doutrina, são doutrinas nossas, né? E como também as doutrinas dos homens e dos demônios. Estão lá, a deriva, estão lá. E se a gente não se apropriar a nossa doutrina, nós vamos aceitar qualquer coisa. Vamos aceitar qualquer coisa. E isso, aceitar qualquer pensamento, aceitar qualquer ensinamento, porque doutrinas são ensinamentos que constroem a forma de pensar, constroem costume e hábitos. Imagina ali, se uma doutrina errada construir a sua mente, se uma doutrina errada construir a sua forma de falar, né, nós vamos estar em um choque. E aí nós queremos buscar de Deus, viver as coisas de Deus, vai ter um choque, porque não combina, né? As doutrinas de demônios e de homens não combinam com a doutrina divina. E tudo está aqui revelado na palavra. E se você quer se aprofundar ainda mais, acesse o Rema. O Rema já está feito. Foi fundada em 1980 e
1980, por ali, 81, 82, porque ele tem aqui. Então ela já está formada, só precisa ser acessada por você e por mim. Eu já acessei, por exemplo. Então lá no Rema temos, inclusive, uma matéria que fala somente de doutrinas básicas da Bíblia. Aí, E lá nós nos aprofundamos. Né? Teve alguém que fez o Rema comigo aí, ó. Ela é a irmã lá da nossa igreja, Marleide, da nossa igreja lá em Mari, está também nos acompanhando aqui, coisa fantástica. Então, as questões doutrinárias, se falando de doutrina, devíamos ter mais um tempo aqui para falar sobre isso, mas devemos ter cuidado com a questão doutrinária, certo? Ter muito cuidado, porque muitas doenças espirituais, doenças já é espiritual, uma relação, né? Mas, assim, muitos problemas que as pessoas permitem viver, que vivem simplesmente por falta por aceitar, né, doutrinas erradas. Sério, meu professor no departamento infantil. Isso quer dizer que o senhor está com 70 e poucos anos, né? Ou mais. É um negócio... Glória a Deus. Não tem como... Então era isso aí que eu queria compartilhar com o senhor, pastor, tá? Amém. São essas coisas ali. Não tem como sair de uma live dessa, mas outro livro que eu acho muito importante é esse aqui, ó. Isso. O Espírito Santo e Você. E você. Bom demais. E Rick Rennie também, tem muitos livros. Isso. Né? Tem lá bom demais. No Verbo Shop, você pode acessar. Eu tenho minha biblioteca todinha, né? A maioria é do Rema, né? Uhum. Bom demais, pastor. Mas assim, é muito bom, pastor, porque essa palavra, ela muda a nossa vida, né? Ela muda a nossa vida e ela tem mudado. Então, assim, quando a gente traz alguém, a gente sempre agrega valor e a gente tem, né, difundido toda essa palavra do Senhor. E eu sei que a palavra não volta vazia, né? Então, isso. São ensinamentos que a gente recebe, que a gente pondo em prática, né? Porque não adianta só conhecer, né? Nós precisamos conhecer e pôr em prática, né? Porque nós recebemos não só quando ouvimos, mas quando praticamos aquilo que Deus tem. Porque a fé vem pelo ouvir, né? Quando a gente busca, vai trazendo essa palavra para a nossa vida e vai tendo um coração de fé e a gente começa a receber essa palavra que tem mudado a vida de pessoas, né? Muitas pessoas, muitos testemunhos. E eu louvo a Deus por sua vida, louvo a minha vida, grato, né, a todos os ensinamentos que a gente recebe. E isso é qualquer pessoa que deixa ser abençoado, né? Porque precisamos entender. Pergunta Sacalonga como foi a decisão. Sim, aí o bispo pedindo para eu perguntar, pergunte a você como foi a decisão de vir para o Brasil. Como foi? Sim, eu comecei a falar um pouco, faz parte dos ingredientes que nós estamos a tratar aqui. Para termos decisões, né? Para termos decisões aprovadas, né? Aceitas, graciosas, né? Da parte de Deus. E uma das partes foi isso, foi Deus ter falado comigo e Ele dar respaldo por meio de uma revelação que eu recebi enquanto eu estava no Rema. Deus já tinha falado comigo em 2000, deixa eu ver, eu me converti em 1998, eu acho. Não, 98. Eu esqueci o dia que eu me converti. Oh, Jesus. Tá nervoso aí. Mas foi 2008, foi 2009. 99 não, 2009. Eu me converti em 2009, no final de 2009. Aí, em 2011, 2010, ouvi falar do Rema. E em 2011, acessei então o Rema. Fui lá estudar. E nesse caso, eu já tinha recebido a inclinação de vir para o Brasil, né? A inclinação de vir para o Brasil. Mas estava lá a título de informação. Era uma informação. O combustível que acelerou isso foi justamente esse ambiente proporcionado pelo Rema. Porque eu já tinha isso. Eu, por exemplo, não tinha uma atração de qualquer pelo Brasil. Até que Deus falasse no meu coração. Eu estava no teto, estava na casa do meu irmão, estava no terraço, na verdade. E o sol ia se expondo. Eu estava lá na meditação e o Senhor falou comigo que eu viria aqui para o Brasil. Mas
2 anos depois foi que essa inclinação, ou seja, essa orientação, essa palavra, esse pedido, que na verdade foi um pedido que Deus fez, esse pedido começou a ganhar, começou a ter estrutura, começou a ganhar estrutura. Justamente porque eu permiti, Deus já tinha falado, mas para que essa orientação fosse concretizada, começasse a dar certo, a ser realizado, eu precisei acessar um ambiente que favoreceu isso. Foi o Rema. Lá eu tive interação com brasileiros, lá fui ensinado, fui instruído, né? E tive a graça de começar a trabalhar lá. No primeiro ano, eu me formei em 2011, né? 2012. E Nayara, como é que entrou? A atração no Brasil foi pro Nayara. Foi depois, essa foi depois. Eu fico sempre constrangido quando ele interage aqui. Fecha o olho. Mas a Nayara foi, na verdade, deixa eu dizer aqui, foi a cereja, né, dessa inclinação, foi a cereja do bolo, dessa obediência. E assim, quando Deus começou a construir isso, quando eu permiti acessar lá o Rema, começou a se construir aí essas possibilidades, conheci o apóstolo Guto e outros professores lá, e assim, quando eu estava no 2º ano, foi quando eu tive aquela revelação, né? Isso. Eu estava fazendo, era uma matéria ali que eu não lembro agora qual foi a matéria, mas estávamos num período de intervalo e eu fui para onde estavam as instalações na época, era perto de uma praia, tinha uma praia lá, né? Onde estava na época. Hoje estamos com um novo endereço, o Rema está com outro endereço, está no Golfo 2, né? Mas antes disso estava num outro lugar. E lá é perto da praia. Então o Senhor disse, vai lá na praia pegar um ar. A princípio era isso. Eu fui lá pegar o ar e quando fui lá fui surpreendido. Uma nuvem, né? O sol se expôs por trás, né? A nuvem estava lá e na nuvem tinha uma circunferência. E o sol se expunha através daquela circunferência. Era uma visão muito fantástica, muito maravilhosa. E num dos momentos, nós organizando a conferência da Luminai, nessa altura eu me formei em 2011, 2012 comecei a trabalhar no Rema. E no ano seguinte, 2013, acho que foi no começo de 2013, sim, comecei a auxiliar mais de perto para ajudar ali na concessão de visto dos professores, ajudava lá a casa missionária a fazer compras, né, deixar lá em casa. O que as missionárias precisassem de compra, eu estava lá auxiliando. Tinha uma moto na altura e ofereci-me para poder auxiliar lá, na questão de compras e qualquer coisa que a escola pudesse precisar de material, tanto na escola como na casa missionária. No ano seguinte, 2014, o Nelson assumiu a diretoria do Rema e ele me convidou para fazer parte da secretaria da Luminária. Em 2013 é quando aconteceu essa confirmação do que eu tinha visto naquele dia lá. Estávamos a organizar ali a Luminária, a conferência, com as diretoras da época, Ana e Maria Amélia. E a bandeira do Brasil estava lá exposta na minha frente. E eu me lembrei daquela visão. Eu não consegui me conter, fiquei muito emocionado naquele dia. Chorei, porque Deus estava a confirmar exatamente naquele dia. Porque até então, eu estava já a começar com a igreja já estava quase a dar certo. E eu não estava tendo já conforto de não querer mais vir para cá. Né? Aí, quando vi essa visão, e no ano seguinte o Nelson me puxou mais para perto. Eu creio que foi pela orientação também do apóstolo Guto, né? Aí eu comecei a ficar mais perto e comecei a ver a possibilidade de vir para cá muito mais perto ainda, né? Então, desde aquele dia, comecei a acelerar. Em dezembro, ou seja, em 2014 mesmo, era já para vir para cá, né? No primeiro mês de 2014, em janeiro, era para vir para cá. Mas como o Nelson estava a precisar mesmo de suporte com essa questão dos vistos, dos professores, dos missionários, ajudar lá também a organizar algumas coisas, e ele estava a precisar de um suporte na questão com os pastores, para interagir os pastores da Luminai também,
de lá de Angola, os pastores associados de alguma forma com a nossa igreja Verbo da Vida. Eu fazia toda essa interação com eles. Eu ia trazer as cartas, ia trazer os brindes, né, que a Luminai oferecia, os convites das nossas reuniões. Eu tinha um contato, conhecia muitos pastores, conheço até hoje ainda muitos pastores. Então, Nelson vai precisar desse suporte ali. Foi quando né, não pude vir em janeiro de 2014 por conta desse suporte. Aí o apóstolo Guto sugeriu, então, que né, ficasse para aquele tempo lá, para ajudar o Nelson. E aí ele patrocinou, então, a minha vinda para cá. Né, vim a primeira vez, acho que foi em abril de 2014, eu vim para conhecer o Brasil, e tudo isso o apóstolo cobriu, né, as despesas. E aí, em dezembro, voltamos, depois de 2 semanas voltei para Angola. Em dezembro, então, começou a minha trajetória já definitiva para cá, no tempo que se chama hoje, né? Vim para cá, já estamos aí a caminho de 6 anos que eu estou aqui no Brasil. Claro, estamos aqui nos esticando ainda mais para coisas bem melhores e maiores para o futuro, né? Então é isso aí, a pequena história para chegar até aqui. O apóstolo é o causador original, claro, Deus, e depois Deus precisou usar essa estrutura do rema, do verbo da vida, da Luminai em si, e estamos por aqui. Sabendo que você era o bombril. O bombril que a gente chama no Brasil é aquele que faz tudo, né? Eu tentava, o que poderia chegar nas minhas mãos, eu tentava fazer o possível para não deixar faltar. Principalmente nessas questões de relações públicas, né? Documento, material de consumo, né? Eu me colocava lá para poder auxiliar de alguma forma. É isso aí. Atendeu aí, pastor? Isso, falando dos ingredientes, o Guto se pediu aqui. Então, eu falei aqui assim, em 4 questões aqui, né, que nos auxiliam mesmo nas maiores tomadas de decisões. Que Paulo falou aqui em 1 Coríntios 14, né, começar do versículo número 6. Ele falou, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando entre línguas, estava aqui o contexto, aqui, ele está falando sobre um dom espiritual, a oração em línguas. Amém. Portanto, nós podemos utilizar isso, o que Paulo falou aqui, né, num contexto de vida de prática, de obediência, né, vida contínua de obediência. Aí ele fala aqui sobre 4 ferramentas que eu invisto muito a minha vida e tem dado certo. Né, tem dado certo. Parte daquilo que eu consegui fazer, né, porque quem esteve em Angola conhece a realidade social, o contexto social, e eu, particularmente, não vi de uma família rica de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Né? E assim, para viver, né, na capital, nas condições que eu vivia, somente essas revelações poderiam gerar esse sustento para mim. Posicionamento, firmeza, fazer com qualidade, por conta desses ingredientes que eu chamo aqui carinhosamente de ingredientes para se ter um bom tempero espiritual, assim vamos dizer, uma vida aceitável, produtiva, útil para Deus e para as pessoas. Amém. Que esse viver pautado sob uma revelação. Amém. Revelação essa doutrinária, visão da palavra. Né? Nossa igreja tem que ter isso, tem que ter esses recursos, revelação, viver respeitando os princípios de submissão e autoridade, né? A questão da ciência em si. Aqui também a gente fala um pouco de se formar mesmo, de fazer um curso, né? Mas vamos aprimorar em primeiro lugar a palavra, né? Fazer aí o remo. O apóstolo falou isso hoje E uma coisa que o Guto falou aí. Deixa eu fechar aqui. E uma coisa que tá me escutando? Estou lhe escutando. Deixa eu só fechar aqui. Então, revelação. É porque tá. Peraí, só um pouquinho. É porque tá ruim a conexão. Fala aí. Revelação da vontade de Deus, a consideração de entender princípios de submissão e autoridade, profecia, interpretar o momento profético que você está vivendo hoje. Coisas foram faladas no passado, foram registradas no passado, o que é para acontecer hoje.
Então, se você se expor a isso e saber da doutrina, né? São esses 4 ingredientes que sustentam a minha vida, né? Sempre procuro saber se é doutrinário, onde é que está escrito, né? Aqui mesmo em casa. Hora outra a gente tem uma palavra ou outra e a gente sempre tem isso aqui está escrito aonde? Né? Está escrito aonde? Não é só dizer sim. Tanto aquilo para as informações que vêm da mídia, né? Não é só dizer sim. Temos que, né? Como os crentes de Bereia, examinar tudo à luz da palavra, né? Defender a nossa doutrina, né? Palavra da fé, né? Sempre rir, sempre dançar, né? Sempre glorificar a Deus, né? Nunca viver abaixo daquilo que Deus nos prometeu para viver. Então são esses 4 ingredientes. Viva sob a revelação da vontade de Deus, princípios sobre doutrina, né? E submissão, tem que estar claro isso. Sempre perguntar o que você deve obedecer. A questão da profecia e, por fim, então, a questão da doutrina. Alguém estava a dizer que estava... Eu ia dar uma dancinha, mas pronto. Não dá, não. Vai ter que Glória a dançar, Deus. né? Não, não dá, não. Fica para a próxima. A gente faz isso na próxima. Pastor, ensina aí o passo para a gente. Dá não. Fica para a próxima. A próxima a gente faz aí umas